Acabei de receber a notificação. Tá ok. Deixa eu só encerrar. Vamos lá. Uma boa noite a todos os amigos do canal Terça Livre. Hoje é quinta-feira, dia 27 de julho de 2017. Esse é o programa Panorama Brasil, apresentado por mim, Márcio Labre, e sempre com a participação do nosso analista político Carlos Dias. Lembrando a vocês que na nossa programação aí no Terça Livre, todas as quintas-feiras, às 21 horas, das 21 às 10 horas, nós estaremos aí com vocês no Panorama Brasil. Hoje o programa está mais corrido, porque nós estamos com um pouquinho de tempo, a grade está se apertando cada vez mais. Quero dar uma boa noite para o Carlos Dias, mas eu nem vou deixar ele falar, eu já vou dar uma boa noite emendando com a pauta de hoje, porque o nosso tempo está muito apertado. É o seguinte, Carlos, nós temos aí com dois casos aí que precisam ser avaliados por você e comentados por você. São urgentes. Hoje nós tivemos a prisão do Bendini, né, do Aldemir Bendini, que foi o presidente da Petrobras, ex-presidente do Banco do Brasil, que ingressou na Petrobras ainda no finalzinho do governo Dilma para tentar salvar. E ele entrou na Petrobras com toda a pompa daquele supergestor que ia colocar ordem na casa. E, no final das contas, o que nós vimos foi exatamente agora, hoje, nós tomamos conhecimento que, na verdade, a ordem na casa dele foi 3 milhões de reais, conforme o Ministério Público está acusando. E, na sequência, nós temos essa aberração do Supremo Tribunal, da Suprema Corte, que nos surpreende a cada dia com uma novidade daquelas que você não consegue acreditar, que eles já estão caminhando aí para uma jurisprudência para o entendimento de que um roubo no valor estimado de até R$500 cairia no princípio da insignificância, ou seja, até R$500 você pode roubar à vontade. Um celular de R$500, por exemplo, seria isento de pena, de sentença, de aplicação de qualquer punição. Uma coisa curiosa, seria interessante, que o próprio Flávio Morgenstern informou no seu site, ele fez uma comparação interessante. Você está numa mesa de bar com seu amigo que tem um iPhone que custa 3 mil, e você tem um aparelhinho lá, igual o meu, da Alcatel, que custa R$400. Se roubarem o meu, não vai preso, quem roubar o dele vai preso. Ou seja, o mesmo assaltante ele vai responder por 2 crimes, só que um ele vai ficar inocentado e no outro ele vai preso. É uma coisa interessante, é uma jabuticaba que você não acredita. Então, Carlos, são esses 2 casos aí hoje. Uma boa noite. Antes de eu passar para você, agradecer aí ao Alan dos Santos, Ítalo Lorenzon, nosso amigo Rodolfo Loreto, equipe Terça Livre, mais uma vez, obrigado pelo espaço. E, Carlos, vou deixar a bola contigo aí. Eu vou começar pelo assunto do Supremo Tribunal. Primeiro, dar boa noite a você, né, aos nossos amigos que nos acompanham. Um abraço no Rodolfo também, no Ítalo Lorenzon e o nosso Alan dos Santos. Então, o que acontece? Eu acho que aí é uma grande confusão. Porque, na verdade, quando há roubo, não interessa o objeto. Porque quando há roubo, há uma agressão, uma violência contra a pessoa, que você tirou um determinado bem. Então, não importa se é uma moeda de R$1 e você espanca a pessoa para tirar R$1, que é insignificante, entendeu? Do que você, o ato, a forma que você tirou aquele R$1. Então, não interessa se o celular é de 400 ou de 3 mil, ou se é uma bala juquinha, né, o que for. Se você se utiliza do roubo, que significa, vamos assim, não tecnicamente, mas para entender, subtração com violência, não é furto. O furto é você levantou, foi ao banheiro, aí deixou seu celular em cima da mesa, o sujeito foi lá e furtou. Interessa se é de pequeno ou de grande monta, é um furto, quer dizer, não há violência contra a pessoa, o dono, né, daquele bem. Então, eu acho que essa coisa está muito mal posicionada, porque você não pode estabelecer que um roubo
na faixa até R$ 500, não possa ser punido. Mas não é pelo bem, é pelo mal que ele faz à pessoa. Eu acho que deu para entender a diferença, né? E eu espero que o Supremo também saiba qual é a diferença entre furto e roubo, né? Então, acho que não cabe muito essa distinção em termos de valor, mas sim, repito, do ato e da violência do ato. Esse é um ponto. Agora, falando de uma outra situação, o que nós precisamos entender é que o Brasil, de fato, ele está ocupado, e foi ocupado, e permanece ainda ocupado, porque essa estrutura ainda não está limpa, né? Verdadeiras organizações criminosas. As pessoas que tomaram o poder público no Brasil não foi simplesmente uma ação política, né, inicial de um voto, uma ideologia, por mais desprezável que seja, ou, perdão, desprezível que seja, ela foi, na verdade, o país, a estrutura brasileira, a estrutura política, administrativa brasileira foi tomada por verdadeiras gangues que se acertavam, né, nas suas ações com muita segurança da impunidade, porque se espalhou numa série de órgãos, inclusive os de controle, que funcionaram muito mal nesse período, à exceção de alguns honrosos, como o Ministério Público e alguns setores até da justiça brasileira, devemos falar, né, isso, e render homenagem, mas o esforço individual de alguns, como na época lá, com todas as restrições que possa ter, alguns pensamentos e linhas, que é o ex-ministro Joaquim Barbosa, foi relator da Ação Penal 470, né? Mas fez um trabalho brilhante ali, só não foi mais profundo, porque pegou um revisor como Lewandowski, né? E foi admitido, por exemplo, que o Dias Toffoli votasse em matérias, né, de pessoas ligadas a ele próprio, até o partido que ele pertenceu. Então, eu acho que o Brasil, com esse exame todo, né, dessa realidade e também da situação que hoje aponta, né, para uma convergência natural de uma ciência da ex-presidente Dilma, porque ela era madrinha dessa figura, né, que foi presa hoje, como um grande entusiasta, né, de uma ação de um gestor que operou bem no Banco do Brasil e tal, e ninguém sabe o que aconteceu bem lá dentro, essas coisas estão muito ainda ocultas. O Brasil, ele de fato, eu repito, está tendo uma possibilidade de você entendê-lo, não mais como uma estrutura organizada de um Estado nacional, com as suas organizações federativas, os seus municípios e tal. E, na verdade, é um Estado criminoso. Ele faz um ajuste fiscal em cima de aumento de imposto, ele quer criar vamos dizer assim, limites previdenciários para aqueles que trabalharam e sempre doaram, né, para as pessoas e para o Estado brasileiro, até mesmo para o bem comum de todos, o seu esforço laborativo. Não estou dizendo que não tem que ter reforma da Previdência, mas a reforma da Previdência em cima de quem? Né? Com classes abastadas, com classes que não são tocadas pela reforma. Né? Você vê, por exemplo, até o próprio Ministério Público faz uma projeção para o ano que vem de 16,4% de aumento. País em franca crise. E essa gente não tem dó nem piedade do caixa público. Não houve uma redução de custo da estrutura formal do Estado brasileiro. Você economista, você vê, por exemplo, olha que condição interessante. A gente baixou, né, a taxa básica de juros, nós estamos lá no patamar de um dígito, nós temos uma inflação na faixa de 4%, então, eventualmente, nós temos aí vamos dizer assim, uma taxa de juros, né, na faixa de 5%, né, batendo a inflação. Continua sendo extremamente absurda em relação aos países de desenvolvimento, e se falar até do primeiro mundo. Então, é um país, por exemplo, que não tem controle de suas contas públicas. A previsão desse ano é 280 bi de déficit. Então, quer dizer, o que está acontecendo e a gente não faz absolutamente nada? Não existe uma reação da população brasileira, não existe ninguém assim que
que se manifeste com clareza com relação a todas essas medidas que não estão sendo tomadas na direção do crescimento de um país, do planejamento, uma reorganização do aparelho político administrativo. E a gente só viu que assaltantes sendo presos, vagabundos da pior espécie sendo encarcerados. Lógico que não se chega ainda no final de suas condenações, mas o dano objetivo que fizeram para o Brasil é imenso. Então, é difícil até você fazer uma análise numa inércia dessa, numa anomia tão grande da população, que acha que essa gente que está aí é a mesma que vai fazer a reforma política para disputar em 2018. E você vê na televisão hoje, estão falando reforma tributária, reforma política, reforma da Previdência. Repito, eu não sou contra a reforma da Previdência, mas por que eu vou fazer uma reforma da Previdência onde aqueles órgãos e pessoas pertencentes à grande casta do estatal brasileira, eles vão ficar intocáveis e quem vai pagar vai ser exatamente o trabalhador da área privada? Carlos, a gente tentar entender os números, quando você, dependendo de como você vai tratar o entendimento desses números todos, friamente, por incrível que pareça, tudo que se apurou na Lava Jato de corrupção, de ponta a ponta até agora, vai aparecer mais coisas, é claro, mas vai dar aí 35 bi no total. Então, o Brasil, ainda assim, isso não faz cócegas, é 1% da arrecadação da máquina. Então, aí você começa a mexer, você tem 2 trilhões e 700 bilhões de arrecadação, mais ou menos. Você tem aí 800 bi de serviço da dívida pública. Aí você te sobra 1 trilhão e 900 bi para você começar a operar a máquina. Disso aí você tem 500 bilhões quase aí de previdência, 280 bilhões de funcionalismo na ativa, e você tem as despesas de custeio, tem cobertura de prejuízos de estatais, aí você começa a bancar ministérios, as estruturas todas aí. Então, o que acontece? Por incrível que pareça, o que nos salta aos olhos é a corrupção, porque a corrupção é uma coisa que nos dá um sentimento de nojo, de asco, de saber que a gente está sendo passado para trás, mas, numericamente, o problema do Estado brasileiro vai muito além da corrupção. Nós temos um Estado que uma dona de casa, que mesmo sendo analfabeta, mas uma dona de casa que tem um mínimo de organização, como diria o Enéas, intracromossomial, organização de grandeza e de números, saberia organizar o seu orçamento doméstico melhor do que a nossa estrutura de Estado. Ou seja, a gente tem... essa é a conta que o Brasil tem. É um país que arrecada 2.700, é um país que custa... paga quase um trilhão por mês de serviço da dívida pública, e essa dívida ela é crescente, e vai bancar o resto com o custeio da máquina. Agora, qual país no mundo que custa 2 trilhões de reais para que o Estado... Eu gostaria de saber qual o país do mundo que a sua máquina custa 2 trilhões de reais. Não, eu acho que nem os Estados Unidos custa isso. Então, assim, o Estado brasileiro é um Estado inviável economicamente. E o problema, Carlos, é como é que você vai sentar para discutir. Porque você começar a discutir esse assunto, você vai ter que falar com 1 milhão de servidores ativos e inativos, servidores públicos, que consomem 80% de toda a despesa da Previdência. E os 20% que restam fica para os 25 milhões de aposentados. Vai sentar com o funcionalismo para discutir isso? Você vai sofrer um atentado, você vai ser metralhado no dia seguinte. Vai discutir com a magistratura, com o Poder Judiciário, sobre os custos do Poder Judiciário, vai discutir com o Legislativo. Então, assim, vamos começar a resolver o problema de custo do Estado brasileiro. Todo mundo quer um país melhor, todo mundo quer um país mais barato, mas não mexe na minha carteira. Por onde a gente começa? E fica essa pergunta, esse é o questionamento que a gente tem a fazer. Vai continuar com o país arrecadando 3 trilhões quase e não conseguindo prestar serviço minimamente de qualidade? Vai continuar isso até quando? Você tem aí
Essa faixa que você falou, perto de 30% do PIB, só para essa máquina pública paquidérmica e corrupta. Não existe outra classificação, né? Então, eu acredito, com toda sinceridade, que o olhar para 2018 tem que contemplar, da parte daquele cidadão que exige segurança, que exige os direitos que efetivamente tem, né? Um olhar mais, eu diria, mais responsável em relação às suas escolhas em 2018. Porque, independentemente das reformas que venham agora, a melhor reforma que a gente pode fazer é tirar essa gente toda do poder. Por mais que a gente não consiga controlar os meios agora de mudança política, através de interferência direta nas discussões, por exemplo, sobre a reforma da eleitoral, a reforma política, mas a gente tem, da nossa parte, minimamente uma condição que é a da escolha. Por mais que o sistema possa ser viciado, até mesmo fraudado, mas ele não consegue ser fraudado em todos os ambientes ao mesmo tempo naquele dia. Você pode ter um cargo ou outro, uma situação ou outra, que pode gerar, na minha opinião, eu sou leigo nessa questão de eletrônica e tal, de apuração de urna, etc., mas eu acho muito improvável, com o número de milhares e milhares de candidatos que você vai ter, você conseguir selecionar no universo, em cada lugar, em cada estado, alguns e tal, para ser só aquela turma que se eleja através de fraude nas urnas. Muitas vezes não pode acontecer em cargos majoritários, mas em cargos não proporcionais eu acho que seria um custo altíssimo e uma dificuldade imensa de operar essa situação. Então, voltando ao que interessa, eu acho que as pessoas precisam ter consciência de que o voto delas está trazendo essa consequência danosa ao país e suas próprias vidas. E a gente hoje não tem uma condição de olhando para o futuro, dizer, poxa, eu vou passar a mão na cabeça do meu filho, do meu neto, e o que eu vou deixar? Qual o legado real que eu posso? Qual é a perspectiva de melhoria de vida que esse meu filho, esse meu neto pode ter? E eu estou inerte, eu estou parado, eu estou vendo televisão, eu estou vivendo o dia a dia. Aqui eu troco isso, eu vendo aquilo, então eu entro no cheque especial, então financio o cartão de crédito, eu vou rolando, conta com a sorte para acontecer alguma coisa e tal. Quer dizer, as pessoas abdicaram de viver a sua vida, entregaram todo o poder na mão do Estado. O Estado, vamos dizer assim, alinha a vida deles. Quer dizer, então, eles simplesmente são aquilo que o Estado permite. Então, quer dizer, a situação está muito, muito difícil. E nós estamos vendo que o crime organizado ele tomou o Estado brasileiro. E tomou o Estado brasileiro não só em Brasília, não, tomou também nas unidades federativas. Tanto é que você tem ex-governadores, como o caso do Rio de Janeiro, hoje em prisão. Condenados já, inclusive, em prisão. E corrupção profunda. E esse sistema, ele, vamos dizer assim, se autoprotege. Porque, na verdade, o que está acontecendo? O Brasil está, de uma maneira tão desgovernado, tão, vamos dizer assim, destruído, dilacerado, que até a gente está vendo rivalizações internas de áreas, de estados, de setores, né, que mais não conseguem mais se harmonizar por aquilo que foi plantado, por essa cisânia foi plantada por esses governos de esquerda, notadamente do PT, e esse aproveitador universal chamado PMDB, que opera o Estado há muitos anos, controla todos esses meios, tem força extremamente significativa, né, nos setores financeiros e produtivos do país, e essa gente está destruindo, está, vamos assim, separando aquilo que sempre foi muito unido, que é a nossa relação, que Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Norte, quer dizer, tudo isso sempre foi uma grande família, né, um grande encontro de brasileiros, e hoje está dividido entre aqueles que são sustentados pela força econômica de São Paulo e do sul do país e do Sudeste. Quer dizer, né, o Brasil ele tá sendo preparado
para ser comandado por organizações criminosas dentro do Estado e por organizações criminosas efetivas e reconhecidas mais explicitamente, não só pelas pessoas, mas pelos códigos, né, o Código Penal, que é exatamente essa organização criminosa que, notadamente, tem o tráfico de drogas como a vanguarda maior, né, a vanguarda maior. Não duvido que no curto prazo, permanecendo essa situação que a gente vive hoje, nós vamos ter um controle efetivo das nossas ruas e cidades, os grandes ambientes, né, as grandes capitais e as cidades médias, né, com mais pujança e um pouco de força econômica, o domínio desses grupos de traficantes que vão até mesmo chegar ao ponto de qualquer outra atividade ilícita praticada naqueles lugares terão deles a condição ou não de existir, isto é, eles vão pagar pedágio para os traficantes para poder agir. O sujeito mesmo que rouba, bate uma carteira em Copacabana, o que ele roubar, ele vai ter que dar um X para o dono da área, porque vai permitir ele operar ali. Né? Então, semelhante ao que acontece no México. No México já essas situações. O fato é o seguinte, o Brasil está caminhando para isso. Porque a própria estrutura estatal, a organização política e administrativa do país, ela está, vamos dizer assim, eivada de sistemas complexos, né, no sentido negativo, né? Está com uma turma que responde objetivamente, né, por crimes, estão se articulando para essa manutenção do poder, e só tem uma maneira, quer dizer, dessa gente se manter no poder, é cometendo novos crimes, quer dizer, inibindo a ação da justiça, inibindo a ação investigativa, né, e se tornando mais fortes no sentido da resistência àqueles que podem enfrentá-los. Então, eles vão, de fato, se cristalizar no poder. Isso é muito grave, as pessoas não estão percebendo isso. Você vê um ex-presidente de um banco, como o Banco do Brasil, que as pessoas tinham orgulho de trabalhar, entravam com concurso público, era uma carreira segura, era até mesmo assim de respeito. Não, eu sou funcionário do Banco do Brasil. Antigamente, né, as pessoas falavam isso com orgulho, toda mãe, né, queria um filho que lá atrás que fizesse concurso do Banco do Brasil, entrasse, ingressasse no Banco do Brasil, seria uma carreira segura, de grande estabilidade e de um bom serviço ao país, como tinha na Receita Federal, era assim, né, como em outros lugares do Estado brasileiro, mas isso hoje se tornou o quê? Um carreirismo para assaltantes. Vergonhoso. O problema no Brasil, Carlos, é que a gente não tem paralelo na história para a gente poder, pelo menos, falar assim, olha, aconteceu uma coisa muito parecida com o cenário brasileiro em tal lugar, em tal época, e foi resolvido assim. A gente está até sem parâmetros, porque quais são os prognósticos? Você olha para o cenário atual, você olha para o futuro e você fala assim, bom, isso aí vai acabar em sangue, isso vai acabar em guerra civil. Às vezes você olha para esse cenário e diz assim, pô, os caras estão lá, não vão querer largar o osso, que eles vão tentar fazer um manejo na legislação para se perpetuarem ou para tentar se proteger, não querem sair, não vão querer entregar por nada. Então, 2018 é uma alternativa? Sim, a gente acredita e trabalha por isso, mas é possível que eles tenham... E aí já não entra nem mais ideologia, tá? Aí já é sobrevivência. Abraço de afogado, tentando se salvar, fica as oligarquias junto com a esquerda, junto com o globalista, todo mundo lá que está em Brasília se agarra da maneira que pode para se safar da situação, para se salvar nessa situação. E se isso de fato vier a acontecer, se eles conseguirem de alguma forma serem bem-sucedidos nessa autoproteção contra o país, não se sabe qual será a reação. E a gente, porque o Brasil tem uma tradição de passividade, povo pacífico, mas o que aconteceu no passado não significa que vai ser para sempre. Então, a Revolução Francesa foi um derramamento de sangue
foi uma coisa tão monstruosa que ninguém seria capaz de imaginar que a Revolução Francesa chegaria aonde chegou. Porque ela é tratada aqui nos livros de história como uma coisa bem romantizada, né? Mas quem vai a fundo sabe que aquilo foi um banho de sangue. O Robespierre foi um dos piores demônios que a história da humanidade trouxe para o mundo. E isso aconteceu, cara. Aconteceu. Eles perderam o controle do ódio, da revolta. Virou um período de 10 ou 20 anos de terror depois da Revolução. Então, nós não queremos isso para o Brasil, mas para ser honesto com você, Carlos, se olhar para o cenário futuro, sem uma perspectiva de uma solução pelo caminho político que a gente está tentando achar, eu não sei no que isso vai dar, porque vai ficar dominado pelo crime organizado, mas podem se formar milícias e vai começar a ter uma situação de colapso e cada um tentando se defender, a classe média, média alta, vai pegar o passaporte e vai cair fora, só vai ficar no Brasil as pessoas com um ensino formal abaixo da média, ou seja, pronto, está aí um laboratório de um Mad Max. Mas Márcio, eu acho o seguinte, nem todos têm essa, independente de formação, etc., tem essa capacidade de mudar, de alterar a sua rotina de vida, né, de uma hora para outra, porque muita gente até gostaria de fazer, mas não tem esse espaço. Mudar não é uma coisa simples de uma decisão que eu tomo e daqui a pouco eu faço. Até você mudar de cidade já é complicado, imagina você mudar de país, né? Então, eu sou muito positivo no sentido de que as pessoas precisam entender qual é o problema que hoje a gente atravessa. E se nós não tivermos consciência de que a questão não é basicamente só política no sentido de uma disputa do ponto de vista partidário, de agremiações partidárias, ou divisões políticas. O que nós estamos, de fato, tendo que enfrentar no campo da política são as estruturas disfarçadas de ordem política normal que se tornaram organizações criminosas. É o crime organizado, são facções dentro da estrutura do Estado que estão comandando as estruturas políticas do país. Quer seja com mandato e quer seja fora delas, porque tem muita gente que controla partido também, que participa dessas situações. E estão dando aval a certas pessoas que estão no poder. E isso não é só no campo federal, eu estou falando no Brasil de uma maneira geral. Ocorre nos estados, ocorre nos municípios. Então, é só você olhar um pouco de história recente, você vê ex-governadores, governadores condenados, gente que saiu, parece que é crime simples, né? Tipo assim, compra de voto. Mas de onde vem a compra do voto? De onde vem o dinheiro? Tudo vem da estrutura produtiva da sociedade brasileira, que precisa botar na cabeça o seguinte: se minimamente a gente se ordenar moralmente, esse país tem força impressionante. Tem força impressionante, porque só faz as contas do que essa gente já roubou e faz a projeção daquilo que não é descoberto, né, desse roubo ainda. Então, praticamente, a gente tem um país viável. O Brasil é um país viável. O que precisa, minimamente, é a gente se interessar pelo processo político e expulsar esses caras daí. Verdade. E não é pela bala, não é pelo tiro, não. Tem condição natural do voto. Mas tudo na vida depende de uma dedicação, de uma atenção, de você compreender o que você está vivendo. O sujeito hoje, ele acorda cedo, ele vive aquele dia, aí depois ele vive o outro, vive aquele dia como se fosse o último. Ora, a quem pertence a definição da data? Nós temos um vigor muito mais do que a vida do dia. Nós temos a projeção e a esperança da eternidade. Por que a gente se diminuir tanto e se curvar ao Estado dessa gente, desse conjunto de facínoras da sociedade brasileira que promove a desgraça, o mal, a derrocada moral de toda uma estrutura de vida das pessoas, e a gente se submeter a isso? Qual é o código que pode, vamos dizer assim,
prender o homem a isso? Né? Nenhum. Nenhum. Cara, o maior bem que a gente tem é a vida e a liberdade. Porque uma é consequência da outra. Quem tem vida tem liberdade. Ou quer ter liberdade. É natural do homem se sentir livre e gostar dessa liberdade. Porque precisa fazer um bom uso. A sua consciência, a sua reta consciência, define o bom uso da sua liberdade, o acerto, o caminho para o bem. Então a gente não pode ser tutelado por um conjunto de criminosos. E esse é um direito que você faz e que você tem a obrigação até de expor a sua própria vida, porque é a defesa do seu patrimônio, a sua própria vida, a liberdade é de sua família. E a gente está covardado. Porque o sistema hoje acovarda as pessoas. Então hoje fica aí gente com negócio de autoajuda, como empreendedorismo, né? O sujeito pega um palitinho, faz não sei o quê, aí aparece lá na TV que ele construiu um palitinho e botou uma casinha, virou um artesão. Não, isso é empreendedorismo. Isso não é nada. Isso é idiotizar as pessoas, é colocar elas dentro de um círculozinho que o outro permite que você habite. A nossa potência é de eternidade. A nossa liberdade define isso. E, repito, as nossas retas escolhas, uma consciência correta, reta, séria, sabedora dos limites que nós temos, do respeito ao próximo. Agora, nós estamos vivendo num país que rasgou tudo, rasgou todas as relações sociais que são razoáveis. Então, o que está acontecendo? Repito, o crime organizado está tomando as cidades, as grandes cidades, as médias cidades. O crime está extremamente bem organizado, está ampliando o seu poder de ação, porque é extremamente bem financiado. O dinheiro que eles têm já é suficiente nas operações que ele tem, que são mais lucrativas do que essas que são o tráfico de drogas. E eles empreendem em outros setores, né, do crime que permitem que outros operem também. E eles controlam e estão controlando de uma maneira geral. O Rio de Janeiro é o exemplo claro, típico disso. É um estado sem resistência à criminalidade, por diversos erros cometidos pelo próprio país, que não organizou suas fronteiras, seu sistema de defesa, não olhou com absoluta clareza o que significa o tráfico de drogas, o consumo de drogas no Brasil. Fez o cidadão ficar refém da violência, não permitindo que ele tivesse a sua autodefesa, isto é, a capacidade de se preparar para, eventualmente, querendo usar uma arma de fogo, ter posse e porte de uma arma. Então, hoje, a legislação toda no Brasil, ela favorece aqueles que atacam e que nos fazem vítimas. Aí você vê, aí você casa com a decisão lá do Supremo, ou a possível decisão do Supremo Tribunal. Não, até R$500 pode. Amanhã vai ser 1.000, vai ser 2.000. Então, a gente está vivendo uma crise, assim, uma destruição de valores absurda. E isso não se reordena de um momento para o outro. Se a gente tiver consciência do contra o que a gente está lutando, porque eu não estou lutando contra o imposto que aumenta agora, por exemplo, da gasolina. É importante, é relevante? Lógico que é uma estupidez fazer ajuste fiscal em cima de aumento de imposto. Mas a questão não é essa. Essa é uma questão, com todo respeito, menor, diante do tamanho do problema que a gente está vivendo. Então, a crise ela é extremamente robusta e ela também é sutil. Então, nem todos percebem o alcance que ela tem. Lamentavelmente. Então, é uma crise, Carlos, que 90% das pessoas acham que se resolve com controle de inflação. Imagina. É uma crise moral terrível. Toda a inflação que a gente controlou e com juros baixos que a gente está colocando, historicamente, tal, nós temos ainda pelo menos 5 vezes mais taxa de juros em qualquer país. Não é uma crise só material. As pessoas podem ser felizes tendo menos recursos. O problema não é você ter ou não ter acesso a um telefone de última geração. Não é isso não é esse o problema da nossa sociedade.
Então, o problema é outro, é mais sério, é da existência, é civilizacional, é de identidade. É o que nos tornamos. O que nós estamos nos tornando. O que nós estamos nos tornando, exatamente. Descartáveis. Nós valemos tanto quanto qualquer coisa. Não somos aquela distinção, aquela coisa de pessoa, né? Eu me lembro lá antigamente, da física, né? Quando estudava lá na época do colégio, o professor perguntava: você sabe qual é a diferença entre a coisa e pessoa? É que é o seguinte, o objeto e a pessoa, o objeto ele tem um fim específico. Então, você sabe a diferença. Então, o objeto tem um fim específico. Então, aquilo ali é um objeto, não um corpo, né? Então, quer dizer, no nosso caso, a pessoa, ela não pode ter um fim específico, ela não pode ser tratada da forma que ela é, por exemplo, ela seja objeto de interesses menores, de currais políticos, de estruturas decadentes, morais, que hoje governam e aprisionam o povo como um todo. Fazem da pobreza uma falsa virtude, porque é ali que eles têm um conjunto, um colegiado forte, até, infelizmente, pelo baixo entendimento. Você acredita que hoje, né, uma pessoa que consegue desenhar seu nome, não escrever, desenhar, porque aquilo ali é um adestramento, a pessoa desenha o nome, ele consegue escrever o nome dele, é considerada alfabetizada. Quer dizer, eles destruíram tudo. Então, é uma realidade que precisa ser trazida à tona de uma maneira bastante visível para as pessoas entenderem o que fizeram com o país e com o povo brasileiro. Sem dúvida, cara. E nós temos que colocar essa gente para fora. Para fora. E tem possibilidade, assim, quem não acredita na instância política, não adianta que de outra forma não vai. Porque da mesma maneira que você se insurgir contra o Estado de uma maneira violenta, é aquilo que você falou mais cedo, que a gente vai ter o quê? Um grande derramamento de sangue e de certa forma, inútil. Porque o monopólio que eles têm da força, por menor que seja, é muito maior do que a nossa. A organização criminosa ela está muito mais estruturada do que as pessoas de bem que possam se organizar e enfrentá-los no campo da força física. Nós temos que estar na liberdade através da ideia, da pressão, entendeu? Individualmente. E cada um, nesse sentido, vai haver um conjunto de forças, porque, embora isolados, no sentido que é unitária a ação, mas se soma a diversas outras, porque, do ponto de vista do entendimento do que é bem, do que é bom, do que é correto, a gente não precisa se unir, porque já estamos, nós sabemos. Então, nós precisamos simplesmente ter coragem de nos unir num projeto de transformação desse país através das urnas. De fato, Carlos, concordo plenamente aí com tudo que você disse. Hoje, a gente não tem a menor chance, do ponto de vista armamentista, se a gente optasse pelo caminho de um confronto. Além do mais, até a gente adquirir os meios de ação, não haveria possibilidade de se alcançar de forma escondida ou sorrateira durante... Enfim, é um caminho que vai ser uma luta de pau e pedra contra... Então, não é inteligente hoje cogitar essa possibilidade. Eu sei, mas existe uma coisa, não é nem o preparo que você pode até ter, eventualmente, né, treinamento, o que for. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que do ponto de vista espiritual nosso, né, a gente não quer fazer isso. Nenhum de nós quer fazer com que o país progrida, ou então as nossas ideias sejam abraçadas pelo conjunto da população, matando A, B, C, D, E, executando isso aqui. Ninguém está atrás disso. Eu não estou dizendo que, dentro da sua condição de defesa própria e de sua família, você não vá ou possa agir de uma maneira que, eventualmente, alguém seja eliminado. Eu não estou discutindo isso.
Eu estou dizendo que não é modelo para nós algo de montar uma revolução em que a gente tire essa gente do poder através de tiro de canhão, entendeu? Não é isso o que eu estou dizendo, é isso. Então, nós não podemos confundir as coisas. A gente tem uma estrutura madura de povo, a gente tem um conjunto de pessoas que não participam de maneira objetiva, que não querem participar do processo político eleitoral. Então, elas têm que pensar duas vezes, do ponto de vista delas não participarem, muitos participam de uma maneira bastante bem diferente, bem manipulada. Então, a gente tem que saber fazer nossas escolhas e enfrentar esse inimigo. E esse inimigo a gente enfrenta desta maneira que nós estamos aqui conversando, até de uma certa forma improvisada, né? Porque vai muito também de uma carga emocional, da gente assistir um país com toda essa potencialidade, um conjunto de canalhas, vamos dizer assim, se não completando do suor honesto da gente. Isso não pode mais, não tem como mais fazer. O cinismo que campeia desse Lula, dessa gente toda, Zé Disseu de tornozeleira, o sujeito não podia ser na cadeia. O crime que eles cometeram contra essa pátria, o roubo, você vê, a própria Dilma, né, que foi ministra lá de Minas e Energia, que escolheu e hipotecou, né, até mesmo como presidente, essa figura para ser presidente da Petrobras. Quer dizer, é a escolha dos piores, dos desonestos, a postos chaves, a serem reverenciados em espaços especiais da vida pública e política brasileira. E ninguém faz nada. Cabral chega, por exemplo, em frente ao juiz e diz que reconhece que houve caixa 2 da campanha e que comprou joias para presentear a mulher com caixa 2, que é recurso de sobra de campanha, que ele disse. Quer dizer, o sujeito vai em juízo e nega todo o conjunto de provas, mas assim, eloquentes, podiam falar sozinhas até, não precisava nem de defesa de ninguém. Né? As provas mesmo por si já apresentam todo um cenário, né, destruidor, né, que esse sujeito colocou no Rio de Janeiro. O sujeito vai na frente do juiz falando na televisão, não, excelência, é sobra, é caixa 2, é sobra de campanha, é realmente errado, mas eu comprei essas joias com essa sobra de campanha, presentear minha mulher. Rapaz, aí eu entendo um pouco do sentimento que eu também tenho. Pô, é abusar da paciência, né? É muito difícil ouvir isso e o sangue não ferver, né? É complicado. Mas a gente também não pode ir por aí. Pois é, Carlos. Eu acho que seria até uma sugestão de pauta a ser discutida no próximo. Nós chegamos aí ao fim do nosso horário. Uhum. Como a gente vai poder educar, né, politicamente aí, quem a gente puder alcançar com o nosso trabalho, a gente fazer a nossa parte e dar essa orientação que dá um pouquinho de trabalho pensar política e agir politicamente como cidadão. Não precisa buscar cargo eletivo, mas para você ajudar a dar uma direção para o país, você tem um pouquinho de trabalho, vai ter que pensar um pouquinho em quem presta e quem não presta, e essa educação política cabe às pessoas que têm algum poder de influência tentar orientar nisso. Eu acho que a gente pode falar disso também no próximo programa, na quinta-feira que vem, como as pessoas podem participar do processo político sem acabar com as suas vidas, sem que elas tenham que perder todos os seus planos e projetos, mas que pelo menos dedicar uma fração do seu tempo para pelo menos saber o que está acontecendo e entender quem é o malvado e quem é o bonzinho. Fica a dica aí, Carlos, já são 10h05, eu vou deixar aí meio minutinho para você se despedir do pessoal. Antes disso, eu vou agradecer a todos vocês que estiveram conosco, agradecer mais uma vez a equipe do Terça Livre pelo espaço, pela oportunidade, vocês que estiveram conosco aqui também, participando, nos comentários, muito obrigado. O Carlos vai se despedir de vocês. Quinta-feira que vem, às 21 horas, nós estaremos de volta aí com o Panorama Brasil. Carlos, boa noite. Pode encerrar você, meu amigo. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos que nos assistiram. Acho que a gente tem que lembrar também que tudo na vida é uma vocação, não é? Então, a política também é isso. Não é simplesmente um espaço de exercício de poder.
né? Não é para controlar sistemas, não é para se beneficiar e nem beneficiar outros sistemas de ordem econômica, enfim, social que seja. Não, existe uma vocação para o bem comum e que se expressa em vários setores, quer seja econômico, quer seja social, que podem conviver de uma maneira extremamente pacífica e harmoniosa. Fazer uma gestão bem administrada desses conflitos naturais que existem. Então, eu só encerro nesse sentido da nossa responsabilidade, porque ela é individual. Não tem como simplesmente mudar esse quadro se cada um de nós não se interessar em fazer com que essa situação se reverta. Não há progresso, não há futuro, né, num ambiente onde as pessoas não tenham liberdade, não tenham coragem de empreender, e o Estado as torna cada vez mais fragilizadas, né, com o brasileiro hoje é um ambiente de depressão profunda, pessoal, porque as pessoas não veem perspectiva, não vê crescimento, olha para o lado, não vê oportunidade, é uma depressão profunda, né, que esse povo está sofrendo. Então, a gente tem que reverter esse quadro, e essa é a nossa responsabilidade com tudo aquilo que recebemos também, porque a vida é um dom, e esses bens também que estão disponíveis para nós precisam também ser comunicados e colocados à disposição de outros tantos. E a gente é multiplicador de bens. Então, era muito importante que a gente entendesse não só essa vida, essa condição, né, que vivemos hoje, mas também uma dimensão espiritual e de eternidade que potencializa ainda mais a nossa força e vontade de viver. Senão enfim, é a destruição da própria natureza humana. Nós estamos, Verdade. Eles estão roubando a alma das pessoas. Esse é o grande crime que esse conjunto de canalhas, né, que tomou o Brasil e gerou essa desesperança toda, eles estão aniquilando a alma das pessoas. As pessoas sem alma são moribundos. Acabou. Mas sem dúvida, Carlos. Que nos dê esperança cada vez mais de enfrentar, né, essas dificuldades, essas situações difíceis, mas Deus nos capacita. Ele nos dá todo o apoio, desde que a gente se engaje, a gente queira. Né? Ele não nos força, mas ele nos apoia, sem dúvida nenhuma, nessa decisão positiva de mudar essa realidade nossa e dos nossos irmãos. Muito obrigado aí pela atenção. E até peço um pouco de desculpa, porque tem certas coisas que parecem um pouco desconexas, mas muitas vezes da dificuldade da gente analisar, com esses critérios, às vezes, muito objetivos, essas realidades factuais do Brasil. Não é uma análise matemática, não é uma aritmética, entendeu? É um outro exercício que a gente precisa ter de vez em quando, né? É bem diferente, né? É bem diferente. Obrigado. Não. Desculpa te interromper. Não dá para equacionar esse problema. Esse problema ele não tem variáveis valorais. Ele tem só numéricas e quantitativas, né? A variável que tem isso aí envolve a espiritualidade, não tem jeito. A gente vai falar disso, Carlos, vai ter oportunidade, meu querido. Perfeito. Vamos nos despedir aqui. Na quinta-feira nós estamos de volta. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, Carlos. Vamos encerrar por aqui. Obrigado, equipe Terça Livre. Quinta-feira, novamente, às 21 horas, estamos de volta. Um grande abraço a todos.